qual é o valor do metro quadrado dos apartamentos à venda nos bairros mais caros da cidade de São Paulo, agora no ano de 2021? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SP Imóvel e neste vídeo nós te manteremos por dentro dos valores do metro quadrado dos apartamentos à venda localizados nos bairros mais caros da cidade de São Paulo. Pois é, nós teremos um formato um pouquinho diferente do que você está habituado a assistir aqui pelo nosso canal, tá? Quando nós falamos sobre os valores do metro quadrado. Mas por que, Tainara? Por que é um formato diferente? Porque neste vídeo nós falaremos sobre a cidade de São Paulo. Então, qual foi o critério da nossa equipe, tá? Para construir este conteúdo. O nosso critério foi o seguinte: nós pegamos 2 bairros de cada região da capital paulista, ou seja, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, e nós pegamos os 2 bairros mais caros de acordo com as características dos imóveis, dos apartamentos. E quais são as características? Sempre aquelas, né? A quantidade de dormitórios e também a quantidade de vagas de garagem oferecidas por esses condomínios. Mas neste vídeo nós falaremos apenas sobre 2 tabelas, tá? Que são dos imóveis, dos apartamentos mais acessíveis, vamos dizer assim, que é com apenas uma vaga de garagem e menos dormitórios. E também falaremos sobre uma outra tabela, que é referente a imóveis mais caros, de alto padrão, que são com 3 ou 4 vagas de garagem ou até mais, tá? E também 4 ou mais dormitórios. Mas depois que eu apresentar esses valores, essas tabelas, nós também conversaremos um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário aqui na capital paulista. Então, o comportamento, né, dos consumidores, de quem está procurando ou comprando apartamentos aqui pela cidade está mudando. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais para você que tem a pretensão em realizar investimentos através de imóveis, ficar por dentro e fazer um bom negócio, certo? Pois então, chega de enrolação e vamos para a primeira tabela agora, que é referente aos apartamentos com apenas uma vaga de garagem. Então, se liga aí. R$ 12.310 é a média do metro quadrado no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, um apartamento com 1 ou 2 dormitórios e apenas uma vaga de garagem. Já no bairro do Itaim Bibi, também zona sul de São Paulo, esse valor fica em torno de R$ 11.570. No bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, o metro quadrado tem uma média de R$ 11.250. Bairro da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, R$ 11.340. Bairro da Moca, zona leste de São Paulo, o metro quadrado tem um custo aproximado de R$ 6.860. Já no Tatuapé, também zona leste de São Paulo, esse valor fica em torno de R$ 6.800. Santana, zona norte de São Paulo, o metro quadrado tem um custo aproximado de R$ 6.810. Parada Inglesa, também zona norte de São Paulo, a média fica em torno de R$ 6.790. Esses dados foram analisados em janeiro de 2021 através do portal SP Imóvel. Agora, nessa próxima tabela, você ficará por dentro dos valores dos apartamentos nos bairros mais caros da cidade de São Paulo, com 3 ou 4 suítes, tá? Ou mais também, e 3 ou 4 vagas de garagem. Então, confira aí. Um apartamento com 3 suítes ou 4 dormitórios e 3 ou 4 vagas de garagem no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, tem um valor médio do metro quadrado de R$ 16.040. No bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo,
e esse valor fica em torno de R$ 15.220. Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, o metro quadrado tem um custo aproximado de R$ 13.170. Já no bairro de Higienópolis, também Zona Oeste de São Paulo, a média do metro quadrado fica em torno de R$ 12.750. Jardim Anália Franco, Zona Leste de São Paulo, o metro quadrado tem um custo médio de R$ 9.950. Alto da Moca, Zona Leste de São Paulo, R$ 9.170. Santa Terezinha, Zona Norte de São Paulo, a média do metro quadrado é de R$ 9.010. Alto de Santana ou Santana, Zona Norte de São Paulo, o metro quadrado dos apartamentos com essas características tem uma média de R$ 8.400. Esses dados foram analisados em janeiro de 2021 através do portal SP Imóvel. Opa, Tainara, peraí, eu observei aqui as tabelas, a primeira e a segunda não apresentam os mesmos bairros. Não apresentam os mesmos bairros. Afinal de contas, cada bairro, né, de cada região tem as suas particularidades com relação à sua valorização e também a sua demanda com imóveis de alto padrão. Então, é normal sim que a gente tenha uma variação de bairro a cada tipo de imóvel, certo? E caso você tenha a pretensão de ficar por dentro dos valores de apartamentos à venda nos bairros mais caros de cada região, mas apartamentos também mais acessíveis ou com características não tão de alto padrão ou então não tão mais simples assim, né? Você também poderá conferir através do nosso post que está lá no nosso blog. E é claro, a gente já deixou o link que te leva direto até este conteúdo escrito aqui no descritivo do vídeo. É só você clicar no link que você consegue conferir. Estar me assistindo através do nosso blog é aquele mesmo conselho de sempre. É só você descer a tela que você consegue conferir essas outras duas tabelas. Bom, e agora é aquele momento onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário aqui na capital paulista. E eu já vou começar trazendo um dado super positivo, tá? Que é o quê? O fato do mercado imobiliário aqui na cidade de São Paulo estar demonstrando sinais de retomada, de aquecimento, tá? E quem diz isso é o Sicov, que é o Sindicato da Habitação. Pois, segundo ele, apenas no ano de 2020, entre janeiro e dezembro, foram negociadas em torno de 51.000, um pouquinho mais de 51.400 unidades. E quando eu falo unidades, eu estou me referindo a apartamentos, tá? Além disso, a partir do ano de 2017, também aqui na cidade de São Paulo, algumas mudanças foram feitas para movimentar um pouquinho mais, para aquecer mais a economia no mercado imobiliário. E uma dessas mudanças foi o quê? Foram os reajustes no valor do metro quadrado dos imóveis vendidos, né, dos imóveis negociados por aqui. E esse reajuste, ele acabou acontecendo para quê? Para que esses valores acabassem se adequando ao poder de compra dos paulistanos. E tem dado bastante certo, tá? Bom, e outro fator que também tem colaborado significativamente, diretamente no aquecimento imobiliário aqui na capital paulista, nada mais, nada menos é a pandemia. Sim, a pandemia tem colaborado muito, tá? Afinal de contas, as famílias estão passando cada vez mais tempo dentro das suas casas, né? Através da aplicação do modelo de trabalho home office e também das crianças estarem estudando dentro das suas respectivas casas. Então, isso acabou fazendo com que as famílias tenham interesse em comprar imóveis mais confortáveis, que comporta bem todo mundo. Então, consequentemente, tem sim procurado, tem aumentado a procura por imóveis aqui na capital paulista. Bom, e como eu sei que vocês gostam de dados, e dados sempre comprovam o que a gente fala, pois eu trouxe mais um para conversar aqui com vocês. E esse dado, quem cita é o website Registro de Imóveis do Brasil, que é um site que
que acaba armazenando os dados da transferência de bens imobiliários de praticamente todo o país. E esse website diz o quê? Que apenas no ano de 2020, um pouco mais de 131 mil registros foram realizados aqui na cidade de São Paulo, contra um pouquinho mais de 122 mil no ano de 2019. Ou seja, a gente teve um aumento de um ano para o outro de um pouco mais de 7%. E olha, é válido eu trazer para vocês a seguinte informação. Tem um fator que foi extremamente determinante e responsável por esse aquecimento no mercado imobiliário. Além de lá em 2017, os imóveis, os valores do metro quadrado dos imóveis aqui em São Paulo estarem passando por reajustes e também a questão da pandemia. E qual fator é esse? O fato de que em 2019 a inflação passou por uma forte queda. Então, isso consequentemente fez com que os compradores tivessem mais confiança na hora de comprar os seus imóveis. Afinal de contas, os juros do financiamento imobiliário reduziu bruscamente, batendo recordes de décadas atrás, tá? Então, isso é claro que acaba aumentando a confiança na hora de comprar o seu imóvel. E olha, além das questões econômicas, também existem alguns fatores comportamentais que influenciaram bastante, tá? Nas mudanças dos compradores, dos interesses de compra e também na acessibilidade de compra de apartamentos aqui em São Paulo. E o primeiro fator é o seguinte: o fato das famílias estarem sendo constituídas um pouco mais tarde, né? Então, os casais têm se casado um pouco mais tarde e também têm optado em ter filhos um pouco depois. Então, as mulheres têm priorizado mais as suas carreiras e depois elas estão se preocupando um pouco mais em casar, em se casar e ter os seus filhos. Além de também ter um planejamento familiar de ter apenas um filho, tá? Então, esses costumes, eles aumentaram muito e influenciam na hora de você comprar o seu imóvel. Então, a procura por kitnets ou apartamentos com apenas um dormitório cresceu muito aqui na capital paulista, reduzindo até o lançamento de empreendimentos com 3 suítes, por exemplo. Então, as kitnets ou os apartamentos com apenas um dormitório, com uma média de 45 metros quadrados, têm sido cada vez mais lançadas por aqui na cidade de São Paulo. Outro ponto que também acaba mudando bastante o comportamento dos seus compradores, né? E também influencia na acessibilidade dos imóveis lançados aqui pela cidade de São Paulo, é o fato de que os jovens, eles têm optado em não ter um carro próprio, mas sim recorrer aos aplicativos de transporte ou ao transporte público, metrô, enfim. Então, a procura por apartamentos sem nenhuma vaga de garagem também tem crescido cada vez mais aqui na capital paulista. Então, são aqueles fatores que determinam bastante o valor do metro quadrado dos imóveis, né? Que é a quantidade de dormitórios e também a quantidade de vagas de garagem. Então, caso você tenha a pretensão de não utilizar, de não ter o seu próprio carro, você pode procurar por apartamentos, por kitnets em locais super estratégicos, próximos a estações de metrô ou corredores de ônibus, enfim, ao transporte público com valores muito mais acessíveis. Então, você pode fechar um bom negócio. Ou então, caso você tenha a pretensão de comprar um imóvel com essas características, saiba que também você vai fazer um bom negócio, pois a procura por apartamentos com essas características tem crescido cada vez mais. E aí, você gostou das informações que a gente trouxe para você neste vídeo? Coloque aqui nos comentários, coloque a sua opinião. Você discordou de algo que foi dito por aqui? Também coloque aqui pra gente. Afinal de contas, a nossa proposta é ter um canal aberto pra gente discutir ideias, pensamentos diferentes também, tá? Então coloque aqui nos comentários que a gente adora ter essa interação com vocês. Agora, caso você tenha a pretensão de comprar o
seu apartamento aqui na capital paulista, você pode procurar imóveis bem bacanas através do nosso portal do SP Imóvel. Agora, caso você já tenha o seu apartamento e você tenha a pretensão de vendê-lo, você pode anunciá-lo sem custo nenhum através do nosso portal. E é claro, né? Já postamos um vídeo explicando como funcionam esses anúncios e é só você assistir. Ele está aparecendo agora aqui na sua tela. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia mais uma vez e até mais. Ah, e é claro, boas negociações para você, né?